Beleza, pessoal, vamos lá. Essa semana a gente vai ter decisões, né? Eu já vou deixando aqui que tá lá já nas atividades, a lista 2 para estar fazendo. Pode estar fazendo em grupo, equipe, bando, desde que você poste cada um o seu. Na lista tem 30 exercícios. Você vai fazer, né, as etapas todas, né? O primeiro, o algoritmo, né, a série algorítmica, depois o fluxograma, depois o Portugal e por fim, no fim, o último, você vai compilar ele em Visual G, né? Já é um composto aí das três etapas anteriores. Na decisão que a gente vai estar vendo, ela tem três partes, né? Ela pode ser uma decisão simples, ela pode ser uma decisão composta e também pode ser uma decisão encadeada. Nós vamos estar vendo aqui a princípio a decisão simples. Todas as coisas que você precisa tem lá no blog do professor, todas. Ah, como é que faz o algoritmo para decisão? Tem lá. Como é que eu faço um fluxograma? Como é que eu faço? Tem lá também. E Portugal? Tem lá. A gente vai ver daqui a pouco, vai procurar isso lá no blog daqui a pouco. Aqui eu já coloquei e já está postado lá, né, o link que vai te trazer direto para cá, para essa aula de Visual G Decisão Simples, para você estar vendo, né, lendo tudo aqui que precisa. A gente aqui está fazendo só um levantamento e também coloquei lá a lista e também as outras decisões, a encadeada e a composta, beleza? Na decisão simples, ela sempre vai ser desse modo. Você vai estar usando lá o comando C, que é o comando de decisão, né? Você vai usar lá C, abre parêntese, coloca aqui uma condição, né? Por isso é que eles chamam de estrutura condicional, que ele vai ser uma pergunta que vai decidir se ele faz uma coisa ou não, né? Lembra quando a gente estava fazendo o algoritmo e a gente perguntava, eu dou sinal para o ônibus parou? Essa pergunta pode ter duas respostas. Sim, o ônibus parou, então você faz alguma coisa, ou não, o ônibus não parou, você vai ter que fazer outra coisa. Essa pergunta é uma condição para ver se você vai fazer uma coisa ou outra. Então você vai colocar lá a função, né, o comando C, abre parêntese, a pergunta, a condição, fecha parêntese. Então, aqui é sem acento no Visual G mesmo. Não sei se uma versão mais atualizada já pode ter acento, né? Eu não sei. Até a que eu usei aqui, a 2, 2,5, sei lá eu o que, 3, não funcionava com acento. Então, não coloque, coloca em tal. E aí, olha lá, se condição, então faça isso. Olha lá, se isso for verdadeiro, então faça isso. Fim. Por exemplo, o ônibus parou? Sim, então faça isso. Acabou. A condição simples é uma pergunta que vai ter como possibilidade de resposta só a resposta sim, ok? Você vai perguntar e se a resposta for sim, ele vai fazer essas instruções. Vamos olhar aqui embaixo ó, um exemplo para entender melhor. Ó. O exemplo aqui, ó, criar um programa que leia dois valores, A e B, e coloque então o resultado da soma desses valores em R e apresente lá o R só e somente só se o resultado da soma de A e B for menor ou igual a 10. Beleza? Então, se eu somar A e B e ele der 9, eu apresento. Se eu somar A e B e ele der 15, eu não apresento. Isso não me interessa. Só me interessa apresentar a soma dos resultados menores do que 10. Então, como que o programa ficaria em Visual G? Ficaria assim, o algoritmo decisão, né, o nome do programa, lembra lá do cabeçalho, algoritmo já aparece, por isso que é azul, é uma palavra reservada, e decisões, entre aspas, é o nome do programa. Var é o bloco de declaração de variáveis. Aqui também é uma parte, né, das três que você usa para declarar as variáveis. Aqui eu coloquei o A, vírgula, B, vírgula, R, dois pontos, inteiro. Quer dizer, criei três endereços de memória. O primeiro é A, o segundo é B e o terceiro é R. Como sugeriu o programa aqui, ó, A e B,
e R, né? Todos eles são do mesmo tipo, numéricos e inteiros. Então, se der 8,5, ele não registra. Se der 8, 1, 3, menos 8, ele guarda. Início. Daqui até o fim, aqui embaixo, ó, ele vai estar colocando as instruções, né? O que faz o corpo do programa, o corpo do Visual G, as instruções, que vai ser a manipulação dos dados. Então, aqui nós vamos observar as três partes. Cabeçalho, que é o algoritmo com nome, bloco de declaração de variáveis, que é o var ou ABR inteiro, e o corpo, que é o início, instruções e fim algoritmo, certo? No corpo, você vai colocar o que precisa para fazer funcionar. Aqui dentro, não esqueça que tem que existir o EPS, entrada, processamento e saída. A entrada sempre primeiro, para você poder processar os dados e então, no fim, apresentar. Vamos lá. Primeiro comando, escreva e entre aspas o comando que você quer que saia no monitor. Entre com o valor de A. Se eu pedir para ele digitar o A, então eu leio A. E aí o valor que ele digitou eu guardo na memória do tipo inteiro chamada A. Pulo uma linha, por isso é que tem esse escreval aqui, ó. Ele pula uma linha para não ficar tudo escrito grudado. E aí ele vai colocar aqui o outro escreva, entre com o valor de B. E lê B. Então o endereço de memória inteiro A já tem o primeiro valor, e o endereço de memória B, do tipo inteiro, já tem o segundo valor. Agora o R pode receber o que tem lá em A, mais o que tem lá em B. Aí ele pula novamente algumas linhas aqui e verifica, ó, se o R for menor ou igual a 10, então escreva a soma dos valores é menor que 10, valor, e aí aparece o R. O que está entre aspas sai igualzinho, você escreve e põe depois da vírgula o endereço de memória R para ele ir lá pegar aquele valor e colocar aqui na frente para juntar no texto. Vai sair o texto total, a soma dos valores é menor que 10. Aí tem aqui os pontos, valor, e aí ele diz que esse valor é R. E quer dizer, essa frase só vai ser impressa, só vai sair na tela se o R for menor ou igual a 10, como mandou lá no comando. Ó, apresente o resultado da soma apenas se o resultado for menor ou igual a 10. Então, essa era a pergunta. Ele verifica se R é menor ou igual a 10. A pergunta, ó, R é menor ou igual a 10? Então, se sim, escreva tudo isso. Se não, ele não faz nada. Tá vendo? Ó? Não tem aqui o não, é só o simples. Na estrutura simples, ele verifica apenas uma pergunta e a resposta sim. E aí, se essa resposta for verdadeira, né, a pergunta, R menor ou igual a 10? Sim. Então escreva isso aqui. Mas e se ele for 20? Então não faça nada. É só para verificar se o ônibus parou e eu entro. Se ele não parou, beleza, eu espero aqui, eu não faço nada. E aí ele pula umas linhas e termina. Quando você for ler lá no blog do professor, ele dá aqui o comentário que precisa para explicar o que é que está aparecendo aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Ele quando compilou, quando ele rodou esse programa, entrou com o primeiro valor para A como 5. Entrou com o segundo valor, que é o B, como 4. Então, ele deu lá 9. 9 é menor ou igual a 10? Sim, 9 é. E aí ele apresentou aqui ó, a frase exatamente como está lá no texto. Ó, e na frente do símbolo maior, maior aqui, ele apresentou R, que é 9. Ele somou 5 e 4, verificou que a soma de 5 e 4 é menor do que 10, e aí ele apresentou a soma dos valores é menor que 10. E valor é 9. Tá vendo? Ele pula as linhas, por isso é que está o escreval aqui, ó lá. Ele pula essas linhas para não ficar tudo grudado. Tem outras formas de fazer? Tem. Podia ser direto ou feito no escreval com texto. Cada um faz aí do seu jeito, isso não importa, tá? Isso é só para deixar o programa mais simples.
não tem problema. Ah lá, aqui existe um exemplo feito com valores que não respondem a R menor ou igual a 10. Entre com o valor de A, o cara colocou 5, mas com o valor de B ele colocou 6, e 5 e 6 é 11. 11 é menor que 10, ele vai dizer não. Se é não, aí ele não faz nada. Cadê a frase aqui? Ó? Não tem. Ele não apresentou nada, não precisou apresentar. Aqui existe uma tabela para você poder ver qual é o símbolo utilizado para menor, maior, diferente, igual, beleza? O operador lógico nós vamos ver também em alguns momentos, né? Quando você pode juntar duas coisas, né? Uma estrutura condicional, quando você pode usar uma ou a outra, ou quando você não pode usar uma delas. Aí tem um outro exemplo aqui, ó, que ele pede para criar um programa que lê um valor e apresente se o valor é par. Se ele for par, apresenta. Se ele não for par, não interessa. Eu não quero saber. Então aí simplesmente tem o código, tá? Não tem toda a definição de explicação, só tem o código para você poder observar como que você faz para saber se um número é par usando ali a programação. No algoritmo ele colocou lá decisão 2 como nome, usou uma variável A como inteiro e já pediu aqui no corpo para entrar com o valor. Ele leu o valor e guardou em A, que era o inteiro, e verificou se o A mod 2 igual a zero, então escreva o valor é par e põe o A. O que significa A mod 2 igual a zero? Esse mod aqui é um módulo, né? O pessoal costuma dizer lá que é o resto de uma divisão. Para entender isso aqui, eu coloquei aqui embaixo. Eu pego um 6 e coloco ele em dois módulos iguais, ó. Quanto que resta dele aqui? Nada, zero. Então quer dizer que esse cara aqui, o 6, é um par. Se eu pegar inteiro o valor aqui, 9, e separar em dois módulos iguais, não dá para fazer 9, porque o inteiro é 4. 4,5 não é inteiro, né? É uma fração, ele não é inteiro. Então, se eu colocar o 9 em dois módulos iguais aqui, 4 e 4, dá 8. 5 e 5, dá 10. Então, seja lá qual for o que ficar aqui, que tem que ser igual, vai ter um de sobra. Se esse um sobrar, significa que o valor que está aqui não é um par. E a gente vai chamar então ele de ímpar, certo? Por isso é que eles falam, se você pegar o número e dividir por 2, se sobrar zero, ele é par. Se não sobrar nada, né, se tiver alguma coisa lá diferente de zero, ele é ímpar, claro. Se eu separar um valor em dois módulos iguais, não sobra nada. Se eu tiver 4, 2 e 2. Se eu tiver 10, 5 e 5. Se eu tiver 12, 6 e 6. Os módulos aqui são iguais. Então é por isso que eu falo lá, né? Se eu pegar um A e separar em dois módulos, que é o inteiro, sobra zero? Sim, ele é par. Não, ele é ímpar. Tudo bem? E aí, como modo simples, você vai ver que existe aí outros itens. Aí aqui tem outro exemplo que você pode ver depois. Aqui tem as decisões encadeadas ou compostas. Como que ela funciona? Ela funciona para responder sim e responder não, porque o simples respondia só o sim. Agora o composto ele responde o não. E o encadeado responde sim, não, se não, sim, não. Ele consegue responder como não uma nova pergunta. Por exemplo, se eu tiver lá três situações, como no seu armário pode ter uma camisa branca, uma azul e uma amarela, eu posso perguntar: você vai pegar a azul? Se sim, vista azul e acabou. Aí, se não, não tem uma resposta única. Eu posso perguntar se você vai pegar uma das outras duas que sobra. Então eu vou ter que perguntar de novo. Você vai com a azul? Não. Então vai com a amarela? Não. Aí, claro, só sobra a branca. Como a decisão composta, ela vai sempre ter essa estrutura, sempre. Ela vai perguntar uma determinada condição e então vai responder sim para ela, como nós já fizemos lá no simples. Mas ela também vai abrir o se não para colocar a instrução do não. Por exemplo, lá, se
o x maior que 10, então apresente maior que 10. Se não, apresente menor que 10. E aí o se aqui tem que ter um fim para indicar que esse comando ele começa aqui e acaba só aqui. Tudo que está aqui dentro é parte do comando C. Aí vai ter aqui um exemplo, claro. Criar um programa que leia um valor e apresente se o valor é par ou ímpar. Aí ele é complementar àquele que nós acabamos de ver aí. É o mesmo esquema, o algoritmo aí sem nome, deixei ele sem nome, né? Não, preguiça do cão. Mas aí o var aqui o A como inteiro, escreva entre com o valor para verificação e lê o A. Se o A mod 2 igual a zero, então escreva par. Se não, escreva ímpar. Tá vendo? Ou ele vai apresentar o par, que é sim, a resposta da pergunta A mod 2 igual a zero? Sim, então escreva par. Se não, escreva ímpar. E aí aqui vai ter a resposta lá. Se eu coloquei 3, o 3 mod 2 não é igual a zero, né? 3 separado em 2 iguais não dá, vai sobrar 1. Então ele é ímpar. Se eu colocar lá um valor que em 2 módulos ele é zero, então ele é par. Ele vai ter programado as duas respostas possíveis e não só uma, por isso é que ele é composto. Aí aqui tem outro exemplo, mas nesse exemplo ele está encadeado. Quando que ele está encadeado? Quando ele tem várias respostas possíveis. Aqui ele fala que o aluno tem uma nota, e se a nota for maior ou igual a 7, ele pode estar aprovado ou retido. Beleza. Mas qual seria a nota dele se ele for ali tirando notas de 0 a 10? Aí ele fala, se for de 0 a 2, é E. Se for de 2 a 4, é D. Se for de 4 a 6, é C. Se for de 6 a 8, é B. Se for de 8 a 10, é A. Como tem 5 respostas possíveis, eu vou perguntar se a média é maior ou igual a zero e a média é menor que 2, então escreva E. Por quê? Porque aqui eu estou falando que ela é 0, 1 ou 2, certo? Aí eu estou falando lá, né? Aqui, na verdade, ele está vendo que é menor que 2. Então, ela, se for 0 ou 1, ela é E. Se não, ela é 2 ou 3. E aí ela apresenta D. Olha lá. Se ela não for maior ou igual a zero e menor que 2, então ela pode ser maior ou igual a 2 e menor que 4. Se não, ela pode ser maior ou igual a 4 e menor que 6. E assim ele vai verificar toda a estrutura para encaixar só uma. Se a média for 8, ele vai responder aqui, ó, 8, o cara tirou A. Ah, mas eu tirei média 6. Então ele vai verificar aqui, ó, igual a 6, ó. Se média é 6, então M é igual a 6. Ele vai apresentar B. Ok? Uma delas vai ser verdadeira. E aí você vai observar esse fim C aqui, ó, um monte, tá vendo? Quantos tem? Para cada C que você abrir, tem que ter um fim C, ó, para indicar que esse C começa aqui, apresenta isso, e aqui há outro C. Então, cada C que abrir tem que ter o seu fechamento. Cada C que abrir. Ah, eu abri 1, 2, 3, 4, 5, porque são 5 coisas para você verificar. Então, tem que fechar 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Cada um que abriu tem que ter o seu fechamento. E esse é o trem da decisão composta. Como que fica no fluxograma? Tá aqui, ó. Ele tem aqui uma pergunta. Se a resposta for sim, ele vai vir aqui fazer essa instrução. E aí ele vai vir para cá. Isso aqui é um conector sem instrução, ele só junta o fluxo, porque tá vendo? Ele pode vir daqui ou pode vir daqui. E aí ele vai para cá e depois para cá e vai embora. Tá vendo? Não pode ter várias linhas que vão ser levadas adiante. Uma delas vai ser executada e aí ele vai embora. Não dá para fazer a
primeira e a terceira. Não, ele vai fazer uma delas. Por quê? Porque é baseado em pergunta. Aqui ele vai perguntar lá, o valor é maior ou igual a zero e menor que 2? Sim. Então ele faz isso aqui, não faz mais nada e vai embora. Fez só isso aqui. Ah, ele vai falar não, não, porque o cara tirou 6, então ele não é aqui não. Aí ele vai cair aqui e vai verificar. Então ele é sim aqui? É. Então ele faz aqui a instrução, aqui não faz nada, nada, nada e vai embora. Ah, não, não é também. Então ele está aqui. Ele é sim, ele vem aqui, faz, vai embora. Não, então ele vai fazer essa última opção aqui. Ok? Esse é o fluxo que você vai ter que usar quando for encadeado. E aí tem aqui um exemplo do encadeado lá bonitinho, todo certinho. Vocês vão dar uma olhada lá. Por fim aqui, outros itens você pode achar lá no blog do professor. Não esqueça isso, né? Porque aqui você vai ver que tem vários itens, né? Quando você vê, ó, lógica, você pode achar as decisões também. Linguagem C, a gente tem tudo de linguagem C aqui. De Java também, tem tudo de Java aqui, que também vai ter decisão, também vai ter simples, composto, encadeado. Eu vou abrir o linguagem C aqui só para a gente dar uma olhada. As estruturas de algoritmo, Portugal e fluxograma, em todos os tipos de programação, ela é igual. Tá? Então você não precisa se preocupar com a ferramenta. Você está usando Visual G, mas Visual G já é a quarta etapa. Então as três etapas anteriores, ela é igual. Tá vendo aqui, por exemplo, ó, tem o algoritmo, fluxograma, e isso você pode estar olhando para qualquer ferramenta que existe. Essa não vai te servir porque ainda não é decisão. Eu vou ver a decisão para mostrar para você decisão. Beleza? Vamos ver se a gente acha aqui a decisão. Ali, aqui já é uma decisão, mas vamos ver se tem especificamente a decisão simples e composta. Olha lá, exemplos, ó, linguagem C, decisões, exemplos. Criar um programa que lê 10 valores e apresente o maior e o menor valor. Isso aqui tem na lista que você tem que fazer. Ó, aqui já é uma resposta para você tá entendendo como é que faz o programa que você tem que montar para mim. E aí tá aqui, ó, cada um dos passos do algoritmo. Esse eu acho que é o maior programa da lista, por isso que eu coloquei ele aqui, tá? Ele é o maior programa da lista, apesar de ser só repetitivo mesmo. Olha o tamanho do fluxograma dele, ó. Tá vendo? Ele vai fazer a pergunta, vai ter a resposta sim, a não vai passar para a próxima, ela sim, e aí ele vai tomando as decisões e vai passando. Aí você olha isso depois com calma, que é um exemplo completo, completo, completo. Aí aqui tem o Portugal também, exemplo 1, decisão. É o maior programa, por isso é que eu coloquei ele aqui. Olha o tamanho. Olha lá. E aí em linguagem C também, ó, é o maior programa. Olha o exemplo 2, como ele já é muito, muito menor. Tá vendo? É uma decisão composta. Criar um programa que leia F ou M para o sexo do usuário e apresente masculino ou feminino como resposta. Aqui os gêneros, independente da sua, qualquer que seja, não importa, é um programa, é um exemplo, tá? Não tem especificação, não é para aumentar ou diminuir crédito, mérito ou fama de ninguém. É só verificando duas condições possíveis para gênero, F ou M, masculino ou feminino, né? E aí, olha lá, por exemplo, primeira etapa, algoritmo. O algoritmo vai ser criar uma variável do tipo caractere, que é texto, S. 2, ler o vetor, o valor. Oh, puta merda, pessoal analfabeto. Ler o valor da variável S. 3, verificar se o valor de S igual a F. Que aí ele vai fazer o quê? Se sim, dois pontos, apresentar feminino. 5, se não, apresentar masculino. O programa pode ter ainda uma terceira opção, que o cara pode digitar lá um que não é um dos dois, mas não precisa se preocupar com isso. Não foi o que ele pediu aqui, é só um aviso, tá vendo? Uma observação. Como que ficaria o fluxograma? Início, terminal, né? No monitor entre com F ou M, e aí eu leio e mando lá para S o que eu li, ou F ou M.
E aí eu verifico, ó, se S for igual a F maiúsculo ou o S for igual ao F minúsculo, olha lá, sim, apresente feminino. Não apresente masculino. Eu perguntei, o S que eu li aqui, ele é F? Se sim, apresente feminino. Se não, apresente masculino. E aí aqui um conector, por quê? Porque ele pode seguir por aqui ou seguir por aqui. É uma das duas possibilidades. Não pode ter uma só saída dessa decisão aqui, desse losango aqui. Tem que ter as duas, e uma vai ser para fazer uma coisa, outra para fazer outra coisa. Né? Se fosse simples, teria aqui o S, alguma coisa, conector, e aqui ele não faria nada, não teria esse comando. E aí ele vai para o terminal fim. Aí tem lá o Portugal também, programa exemplo 2, variável S, que é um texto, entre com F ou M, leia S. Se S igual a F, ou F minúsculo ou maiúsculo, então escreva feminino. Se não, escreva masculino. Fim C, que foi o C que abriu aqui, né? Acabou aqui. E aí, fim do programa. Bastante pequeno. Né? Na linguagem C, você não precisa se preocupar, você vai fazer em Visual G. Ok, pessoal? Tem aqui também, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui. Eu compilei aqui um trem na versão que eu tenho aqui, o Visual G, eu acho que é 2 ou 2.5, sei lá. E aí você vai ter aqui, né, funcionando para poder ver que não estou te mandando fazer um software que é uma porcaria que não funciona. Ele é uma porcaria, mas funciona muito bem para o nosso propósito. Aí o algoritmo aí, meu programa, claro, você faça o seu. Decisões para a lista 2. Aqui eu coloquei uma encadeada que é a maior, né? As decisões encadeadas são as maiores que você vai fazer. Eu peguei o 13 porque tem a ver, né, com a nossa turma. Criar um programa que apresente o mês correspondente de acordo com a entrada do usuário. Exemplo, se o cara digitar 1, você apresenta janeiro. Se ele digitar lá, por exemplo, 3, você apresenta março. E aí eu fui lá. O cabeçalho é o algoritmo, meu programa, faço o seu. Var, que é onde você declara variáveis. O mês, que é uma variável do tipo inteiro, porque o mês é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vai ter 2,5. Feverarço não existe. E aí, início. Aqui entram os comandos para resolver o problema ou manipular os dados. Né? Graças a Deus. E aí, o primeiro comando lá, claro, vai ser a entrada. Entre com o valor para o mês. E ele lê aqui mês. E aí começa as decisões já. Né, lá. Se mês, que é a variável inteira, for igual a 1, então escreva o janeiro, certo? Se não, se mês igual a 2, então escreva fevereiro. Se não, se mês igual a 3, então escreva março. E assim ele vai até chegar em dezembro. Olha lá. Se mês igual a 12, então escreva dezembro. Se não, escreva onzembro. Né? Esse mês é desconhecido, não existe. Se o cara digitar lá 14, não existe um mês 14. Se ele digitar menos 3, não existe um mês menos 3. Então eu vou pegar do 1 até o 12 e vou dar uma resposta correspondente ao mês. Se ele digitar qualquer coisa fora disso, não existe, certo? Aí eu fiz um teste aqui para ter certeza que essa resposta existe. Olha lá, início da execução, entre com o valor para o mês. Eu coloquei 15. E aí o que a máquina falou? Onzembro? Desculpe, mês desconhecido ainda. Né? Não existe esse mês 15 aí, seu cabeçudo. Para cada C que eu abri, ó, eu fiz um fim C correspondente até o programa acabar. Aqui eu vou compilar ele para você ver, né, que está funcionando, tudo funciona direitinho. Olha lá, com o mês, eu vou colocar lá 8. Olha lá, o 8, o mês 8 é agosto. Vou compilar de novo ali. Olha lá, 12, o mês 12, dezembro. Beleza. O mês 14, olha lá, 14, seu xarope. Onzembro, onzembro não existe, né? Igual dezembro, trezembro, não existe. Desculpe, mês desconhecido ainda.
né? Eu podia falar aqui mês, valor inválido, entrada não aceita, alguma coisa do tipo aí. Mas tudo que você for colocar ali, ele vai dar o mês correspondente, o mês 10, outubro, beleza? Tudo certinho, funcionando. É isso, pessoal. Agora você treine aí, converse com seus parça, verifique aí na turma o que está fazendo, como é que está fazendo, se está tudo certinho, tudo maneiro. E qualquer coisa eu fico aqui no chat disponível, como sempre, ao vivo nas aulas. Tudo bem para responder dúvidas e apoiar você na dúvida que você tiver. Faça com calma, faça o algoritmo sempre primeiro, porque ele é o que vai colocar ordem no seu pensamento, vai ajudar você a colocar as coisas na forma que você tem que fazer, né? O EPS bonitinho. Depois pense nisso no modo gráfico com fluxograma. Não tenha pressa de vir fazer o código, porque o código é o fim de tudo. Se você faz o fim de tudo primeiro, é claro que você é daquele programador que faz as coisas pela metade. Fica faltando coisa para fazer. Não faça código primeiro. Pense primeiro, pense. Senão você programou uma viagem, chega lá no lugar que você quer e você descobre que você esqueceu alguma coisa, que você não tem aquilo que você precisa. Por quê? Porque você não pensou no algoritmo primeiro. Você pensou no código. Você queria estar lá primeiro. E essa pressa do cão não te serve para nada, só te atrapalha. Faça na ordem. Primeira etapa, algoritmo. Põe a cabeça para funcionar. Que programador que é bom programa em qualquer código. Não interessa, mesmo sem máquina. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, tô aí. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.